Salve, salve, meus queridos brasileiros estudantes do meu Piauí, teresinenses e todos os meus outros alunos por aí afora. Como está a segunda-feira de vocês, hein? A minha tá muito alegre, cara. Porque a gente já imagina e sente o cheirinho do recesso, das férias merecidas de julho, que todo professor tem direito. Que alegria! Trabalhar é muito bom, parar, desacelerar também viu? Bote isso na cabeça. Isso vale para a vida, pessoal. Para tudo quanto a gente vai fazer. Quero aqui externar meu caloroso bom dia a todos que já estão aí nos acompanhando pelo nosso Piauí afora, via KIT IPTV Seduc. Quero mandar o meu abraço a todos os internautas, a todos os que usam essa ferramenta maravilhosa que é o YouTuber, porque o canal Educação está aí, hein? No YouTube, nas redes sociais. E aqui falo diretamente da capital do Piauí, nos estúdios do maior centro de divulgação, edição de aulas e distribuição. É o melhor lugar para que você possa entender sobre Enem. E hoje nós vamos trazer aí, na disciplina de redação, mais elementos que vão ser decisivos para que você compreenda o texto, para que você compreenda o processo de produção, beleza? É uma alegria, uma satisfação e ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme da minha parte ter que abrir os serviços, não é? Dar largada aos trabalhos da semana. Hoje, segunda-feira, 11 de julho de 2022. Primeira aula da semana na primeira série. Para mim, é uma alegria, uma satisfação. Estou sob os comandos e companhia do meu diretor Jorge. Tio Jorge, dá para saber e atualizar quem está conosco? Já plugado? Nas primeiras horas da manhã é sempre complicado. Alguma cidade que o senhor queira que eu particularmente mande um alô e interaja com eles? Diga aí para mim, atualiza nosso sistema para eu ver aí quem é que está plugado. Ali tem Santa Cruz dos Milagres, mas eu acredito que ainda seja de ontem, não é mesmo? Quem tiver aí, já receba o nosso abraço. Professor Rufino, o que é que o senhor tem para nós hoje? Cara, eu tenho para nós hoje elementos de coesão, não é? Nós vamos falar dos mecanismos coesivos. É uma revisão de uma aula que a gente já ministrou aqui. Claro que com alguns acréscimos, alguns detalhes a mais, mas é praticamente uma revisão de uma aula que possivelmente, se você tiver perdido, você vai ter a oportunidade de rever. Gente, ninguém progride em pensamento, ninguém progride em discurso, ninguém articula ideias de forma coerente e coesa se não se utilizar das ferramentas coesivas, dos mecanismos linguísticos responsáveis pela ligação entre os períodos, entre as orações. Elementos coesivos são justamente aquelas classes de palavras que estão ali para essa função, né? As conjunções em especial, pessoal. Mas a gente pode usar N modalidade de mecanismo de coesão, ou por referenciação ou por sequenciamento, não é? Sem falar que a gente, no processo de referenciação, usa os pronomes demonstrativos, pessoais, usa substituições, omissões, sinônimos, pessoal, hiperônimos, não é? Sempre dentro do processo de referenciação. E de sequenciamento são aquelas conjunções, em especial as que operam argumentativamente, trazendo ideias diversas para dentro do nosso período. Então é basicamente isso que a gente vai tratar hoje aqui. E outra coisa interessante que eu preciso dizer para vocês é que esses mecanismos de coesão, esses recursos coesivos, a banca examinadora ela vai te cobrar em qualquer que seja o certame, pessoal.
Sendo prova de produção, de escrita de texto, é bem notadamente fato que a banca vai cobrar, vai avaliar em cima da observância desses mecanismos. E não é diferente. Existe a competência 4 separada única e exclusivamente para avaliar esses mecanismos de coesão. A sua quantidade, a sua adequação ou inadequação. Beleza, pessoal? E é interessante que eu vou falar disso também, porque eu vou adequar esses mecanismos coesivos aos textos, não é? Que você vai produzir no ensino médio como treinamento para a sua grande redação, no grande dia em que você estiver sendo aí um egresso da educação básica, um egresso do ensino médio, você vai, sim, se deparar com a prova de redação no Enem e você vai precisar muito disso. Ah, professor, estou na primeira série, tá de boa, mas o tempo passa, ó, voando, galerinha. Vamos aqui nos orientar. Giancarlo, tudo bem, queridão? Melhor professor de redação do Piauí. Aí, meu amigo, fica sob sua responsabilidade dizer isso, viu? Muito obrigado, Giancarlo Fiscala, pela consideração, pelo carinho, pelo afago nesta manhã de segunda-feira, tá bom? E fico também feliz, cara, de você estar aí. É muito bom o professor dar uma aula com interação de alguém, sabe? Sem ninguém a gente fica meio que perdidão, né? A gente fica meio que sem ânimo. Ó, já vi ali que entra a Assunção do Piauí aí, Jorge. Para mim que a Assunção do Piauí já deu as caras aí. Se assim foi no meu sistema, quero já desejar um bom dia, todo especial, tá bom? A Assunção do Piauí. Fiscala, fica com a gente aí, vai interagindo, rapaz. Beleza? Combinado? Pois bem, vamos aqui para os nossos slides. Deixa eu ver aqui a minha tela, se ela hoje vai fazer as pazes com a gente. Pegar a canetinha. E vamos aqui o processo coesivo, né? Pontuação e coesão. Ah, é verdade. Tá muito massa, aqui é o que eu disse que eu acrescentei, né, Giancarlo? Aqui, na verdade, é uma revisão de uma aula que eu já até dei, dos elementos coesivos. Mas aí eu fiz um acréscimo sobre a questão da pontuação, sabia? Eu quis fazer um paralelo. Claro que não são as mesmas coisas, viu, pessoal? Mas uma coisa está ligada com outra, com certeza. Vocês sabiam que o processo de estruturação sintática, ou seja, quando você elabora um período, não é sintático, e ele fica mal estruturado, desestruturado, é justamente porque não houve coerência e coesão na aplicação daquela ideia, e aí, justamente por você errar aqui na pontuação, a gente acaba falhando no processo coesivo, e aí a banca examinadora acaba avaliando aquilo ali como um erro de estruturação sintática. Falando de pontuação, que geralmente é a vírgula, o erro vai estar na vírgula e no ponto final ou seguido, há duas modalidades de desvio, de estruturação sintática, que acaba dificultando a coesão e a coerência, que é o truncamento, né? Truncamento é um nome dado a essa falha. E a justaposição. Justaposição. A justaposição ocorre quando duas orações estão justapostas, não é? Quando, na verdade, elas não têm relação entre si e você faz elas terem, colocando uma vírgula entre elas duas, quando de fato deveria ser um ponto seguido. E o truncamento é o contrário, é o inverso. É quando as duas orações têm relação entre si e você acaba botando ali um ponto, quando deveria ser uma vírgula. Então é por isso que eu trouxe essa questão da pontuação, que acaba interferindo sim. Nós vamos brincar um pouco, né? Essa aula meio que já em ritmo de férias, nós vamos trazer aqui uma história de um rapaz que quer deixar uma herança. Ele morreu e
e deixou uma herança. A gente vai ver como isso acaba dificultando o entendimento daquilo que a gente quer transmitir. Olha só o que é que ocorre. Qual a importância da pontuação na produção de sentido dos textos? Toda. Né? Tem toda a importância, nobre Giancarlo. A utilização da pontuação é de grande importância para a construção de sentido. Com certeza. Porque, na verdade, a pontuação vai ser o nosso maestro. Ela vai ser o nosso maestro para que a gente possa, né, dar pausa, entonação e por aí vai. Uma vírgula ou outro tipo de sinal de pontuação é capaz de evidenciar uma completa mudança de sentido. Uma vírgula ou outro tipo de sinal de pontuação é capaz de evidenciar uma completa mudança de sentido. Agora, preste atenção nessa história, para vocês verem como é verdade mesmo. Um milionário, à beira da morte, lembrou-se de que não havia feito testamento dos seus bens. Já pensou? Não é? Um milionário não faz testamento, aí vai dar uma confusão danada. A gente viu no Fantástico um dia desse, né? Uma senhora que está em coma há 6 anos, né? A dona majoritária das casas pernambucanas, né? E está uma confusão danada, né? Então veja, como não possuía herdeiros diretos, precisava deixar ao menos um registro da sua vontade acerca da distribuição da sua herança. Moribundo, de madrugada, usou as últimas forças que tinha para escrever um bilhete, porque aqui eu chamo de bilhete, um textinho pequeno, né? Um texto muito pequeno. E só que ele vacilou em algo crucial, ele não pontuou, não é? E aí, cada um dos interessados na herança desse milionário vai pontuar da forma que quiser, da forma que lhe convier, da forma que lhe for mais interessante. O bilhete era assim, ó: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho jamais, será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres, nada dou aos pobres, nada aos pobres, né? Ainda houve ali a supressão de um termo, mas a gente acaba entendendo pelo contexto. Vira aí, como não tem pontuação nenhuma. Essas aqui é por efeito didático, viu? Não foi ele que botou, não. Aqui é a gente que botou, mas ele não botou foi pontuação nenhuma. Vocês sabiam que as aspas também é um sinal de pontuação, né, galera? Então veja só o seguinte. Vamos à primeira figura do sobrinho. O sobrinho, muito esperto, chega, vê o tio morto e o documento, o qual não foi pontuado, e fez essa pontuação. Olha como o sobrinho é esperto. Deixo os meus bens à minha irmã? Interroga, né? Não. Exclama um não bem forte. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Então, do jeito que o sobrinho pontuou, e muito bem pontuado, não é? Essa herança acaba aqui, por conta dessa pontuação, sendo destinada a ele, que ele não é besta, não é? Então veja que está tudo coeso e coerente dentro do novo texto aqui, ó. Primeiro se faz uma pergunta, depois se faz uma afirmação exclamativa, não é? Aí faz uma afirmação de novo, aí o pontinho, outra afirmação e outra afirmação. Então, só frases declarativas aí, nós temos 3, né? Contando uma com o não ali, uma exclamativa bem forte. Mas veio também a figura da irmã, que pontuou assim, ó: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Então, do jeito que foi pontuado, a coesão que foi feita, estabelecendo uma coerência, está destinando aí a herança agora à irmã, porque ela também não é besta. Assim como o sobrinho, ela tem que entender de português. Professor, essa galera toda foi aluno seu? Ou o senhor que ajudou? Não, a galera manjava do português,
ou um bom advogado ajudou eles aí na elaboração do texto, né? Eu sei que a própria irmã pontuou de modo que ficou claro, coeso e coerente, de que a herança é para ela. Ó. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Professor, no lugar daquele ponto e vírgula, era possível um ponto seguido? Sim, era possível um ponto seguido. E aí ela faria a frase declarativa afirmativa do jeito que ela quisesse. Mas o ponto seguido também ficou muito estiloso, ficou muito legal, porque é um ponto seguido, um ponto vírgula, é uma pausa um pouco maior do que a vírgula, né? E aí ela pode sim ficar entre duas orações coordenadas e pode com certeza substituir uma vírgula, não? Sem problema nenhum, beleza, pessoal? Avançando mais, Uruçuí está aí com a gente. Muito bom dia a todos vocês, caros estudantes, professor, professora, mediador, mediadora, que esteja aí conosco, tá bom? E aí, avançando um pouco mais, para quem chegou agora, nós estamos contando a história de um milionário que deixou aí uma herança enorme, não é? E no auge da sua doença, no leito de morte, ele escreveu algo, mas não pontuou. Não deixou nenhum elemento decidido de coesão e coerência no seu texto, de modo que quem chegou primeiro pontuou do jeito que quisesse e provocava a coerência que quisesse, não é? A informação que quisesse. Como o alfaiate está envolvido na história, esse cara os alfaiates são os stylists, né? Como é que chama? O cara que veste a gente, personal styling, personal estilo, né? Os alfaiates, eles eram profissionais, costureiros, que no século passado era muito requisitado pela burguesia, não é? Pelos príncipes, pela Real Society da época. E certamente esse homem se vestia muito bem, então por isso a figura desse profissional entrou na história aí como também herdeiro, ou pelo menos, não é, recebedor daquilo que porventura ele tenha feito e o milionário ainda não tenha pago, porque às vezes as pessoas têm dinheiro mesmo e ainda falam enfiado, né? É o mal do brasileiro. Aí o alfaiate veio também bem aqui, deixa eu mexer nesse texto, menino, deixa eu dar uma nova coerência, estabelecer uma nova coesão a partir do sinal de pontuação. O alfaiate ao qual o velho Sovina, viu como ele era Sovina? Sovina é mão fechada, o cara tinha muito dinheiro, mas ainda fazia a roupa fiado. Devia uma fortuna. E aí, o alfaiate também mudou a pontuação. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada do aos pobres. Tu viu aí, Jorge? Agora, a coerência aqui é o alfaiate utilizar-se de uma frase declarativa afirmativa, não é? Depois daquelas em que ele vai gerando, não é? Uma mudança. E aí é claro que a declaração afirmação encontra-se aqui no momento em que ele cabalmente diz: será paga a conta do alfaiate, do costureiro. Bom dia, William. José William Silva Santos. Muita alegria, querido, estar com você aí, tá bom? E aí é claro que a última camada aí ficou aos pobres, né? Os pobres também são merecedores da justiça social, da distribuição de renda, né? Justamente para evitar um fenômeno que a gente encontra isso. Eu vi ontem no Fantástico também, essa coisa de quando a gente tem preconceito com quem é pobre, tem um nomezinho, sabe? Isso é muito terrível. A gente achar porque que eu tenho dinheiro, porque eu tenho um cargo maior,
eu estou superior a ti, que não tem dinheiro, que não estudou e que é pobre. Isso é um fenômeno social terrível que a gente deve combater. E aí alguém tem que falar por esses pobres, tio Jorge, não é? E não foi eu, não foi o senhor. Quem foi? Um procurador, não é? Um advogado dos pobres na época. Então o procurador dos pobres, conhecedor da importância da pontuação para o sentido do texto, vai falar por essa camada que precisa de alguém que o ajude. Para evitar os primeiros espertalhões, o procurador pontua assim, ó. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, lembra que eu já tinha dito que a frase vem impresso aqui, o verbo dar, não é? Dou aos pobres. É como se tivesse no final, dou aos pobres, né? Por omissão, né? Vem omitido aí o verbo dar. Mas dá para entender que quando ele diz aos pobres, é justamente a herança dele sendo destinada aos pobres. Então nessa brincadeirinha, nessa história, nesse ritmo lúdico de falar de pontuação, vocês viram aí a importância que é a informatividade gerada a partir do sinal de pontuação. E ao mesmo tempo que gera-se essa informatividade, segundo a intenção de cada enunciador, o que é que vai se gerando também? Vai se gerando coesão e coerência, que são dois mecanismos, pessoal, muito importantes quando o assunto é produção de texto. Coesão e coerência. E quem está comigo desde as 7 horas em ponto sabe qual é a competência que a banca vai, examinadora de qualquer certame, viu, pessoal? Não é só do Enem, não. Qual é a competência, como é que se dá o nome especial no Enem da competência que vai avaliar ou não vai? Claro que vai, só vai. Ou não vai avaliar esses mecanismos? Vai sim, professor. E a competência que vai ser avaliada aí é a competência 4. Ela vai avaliar o uso adequado desses mecanismos linguísticos. Lembrando que aqui a gente falou da pontuação ligada à coesão, mas a pontuação em si é avaliada na competência 1. A pontuação em si é avaliada na competência 1. Por isso, a proximidade entre elas. Quando eu falo em proximidade, uma tem ligação indireta ou direta com a outra. Por isso que as notas das duas, tanto da competência 1 como da competência 4, elas vão precisar ser mais ou menos equânimes. Não, estou bem, mas se tirar a vírgula eu fico mal. Legal, gostaram? Não, estou bem. Agora, se eu tirar a vírgula, não estou bem, não é mesmo? Essa pausa deixa de existir e a pessoa está malzona. Lembra daquela história lá, né? Uma vírgula pode matar ou fazer viver alguém. Se um rei diz para algum dos seus soldados desse jeito, não mate, aí o súdito viveu, né? Agora, se o rei faz a pausa, esse súdito morre. Não, mate. Então a vírgula, ela tem esse poder. E olha que o processo aí, pessoal, foi só usar ou não uma vírgula. A informação muda totalmente. E é interessante isso, vocês perceberem isso, porque se vocês levarem para casa essa orientação que eu vou dar, estudar as orações subordinadas adjetivas. Anotou aí? As orações subordinadas adjetivas, não é? As adjetivas, elas vão tratar da vírgula, sabia? A vírgula vai ser
tratada aí nas orações subordinadas adjetivas. Em especial, só há duas modalidades de oração subordinada adjetiva, que é aquela que gera um aposto explicativo, que gera uma explicação, ela vai, sim, estar entre vírgula. É aquela coisa, né? Se de repente eu digo assim, os vulcões, que são fenômenos naturais, podem entrar em erupção. Então, há uma oração adjetiva aí, que é uma qualidade que eu dou aos vulcões, que são fenômenos naturais. Então, essa expressão toda, que tem verbo, o verbo ser embutido nela, ela é oração adjetiva por isso. E se eu tirar essa informação, se eu tirar essa caracterização, que são fenômenos naturais do texto, os vulcões continuam sendo fenômenos naturais. Está entendendo? Então não vai gerar tanta importância. Não vai provocar e falhar no entendimento, se assim o alterar. Por isso elas vêm categoricamente entre vírgula, porque aí é só um aposto explicativo. Os vulcões, vírgula, que são fenômenos naturais, vírgula, podem entrar em erupção, né? Agora, se eu digo, os homens que são desonestos estão aos montes por aí. Olha aí, os homens que são desonestos estão aos montes por aí. Agora eu não vou botar vírgula, porque esse que são desonestos não é uma característica intrínseca a todo homem, né? Então aí eu restringo só aqueles, não é, que são desonestos. Por isso a vírgula não vai existir aí. Então é interessante para que você possa entender a importância do sinal de pontuação, em especial o uso da vírgula. Eu sugiro que vocês estudem as orações adjetivas. Elas ajudam. E por que é importante pontuar, professor? Ave Maria, cara. Quem assistiu aí os primeiros 20 minutos da minha aula já sabe, deveras, por que é importante pontuar. Na escrita, não podemos utilizar gestos, recursos melódicos, e como forma de compensar essa ausência e garantir a clareza e a compreensão dos nossos textos, utilizamos os sinais de pontuação. Então, eles aqui orquestram, eles são os orquestradores da nossa fala, os quais servem para indicação de limites, de forma e sentido, e sugerir entoações. Quando o professor me tira 2 pontos por causa de uma vírgula, os memes estão por toda parte. Não tenho meme suficiente para descrever meu descontentamento com essa atrocidade. Meu amigo, mas é justo, é questão de justiça. Se você ainda não compreendeu o uso da vírgula e você modifica toda aquela informação que o professor esperava ler, e por falta da vírgula você disse outra coisa totalmente diferente, é preciso, sim, avaliar quantitativamente e tirar os pontos que ali são necessários tirar, ou colocar, né? Como dominar o uso da pontuação? Para realizar a pontuação é necessário conhecer os principais acordos de pontuação. É preciso observar com bastante atenção o uso da pontuação nos textos lidos, a fim de lhe compreender os sentidos pretendidos pelo autor. A pontuação e as orações. Está aí. Mandei um telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Isso aqui é muito massa, pessoal. Esse processo aqui coesivo, de coerência e coesão. Você sabia que as duas estão corretas? As duas formas. Vocês viram aí que a informação, a mudança só foi a vírgula. Essa não tem. E essa tem. O feno. As duas formas estão corretas? Como assim? Então, estão, pessoal. Só que a informação muda, viu? Aí sim, é o pulo do gato. É isso aí que vai diferenciar um estudante faixa branca de um estudante faixa preta. Alguém teria a audácia de me explicar qual é a mudança? Não visual, pessoal, porque visual é óbvio que um está com vírgula e outro está sem vírgula. Aqui nós não temos vírgula no A e aqui no B nós temos vírgula. Isso aí eu já sei, dizer isso para mim. Para você é porque um está com vírgula, não, isso eu já sei, eu estou enxergando. Agora, alguém tem a audácia de me explicar qual é a diferença na informatividade
Gostaria de ser desafiado, tio Jorge, e me dizer qual é a diferença na informação por conta do uso dessa vírgula. É deveras algo muito tecnológico, né? E às 7h31 da manhã, se já tiver alguém que se sinta desafiado a me dizer a explicação na diferença da informatividade aí, que me diga agora, o cálice para sempre. Nós temos aí o Uruçuí presente, se quiser usar aí a caixinha de diálogo e explicar para a gente a diferença que há, está aberto o desafio. Giancarlos José William quer participar? Você consegue me dizer qual é a mudança na informação que há aí entre essas duas orações? Vamos lê-las novamente. Estou aqui, ó. O tio Jorge me botou na telinha pequena, mas estou ali acompanhando, esperando o primeiro corajoso. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. A informatividade aí é interessante. Como o avançar do tempo e ninguém participa, eu vou explicar a informatividade. Aí, em A e B, há uma diferença na informação. Quem falou a frase A é alguém que tem mais de um irmão, beleza? Ele tem 2 ou mais. Só é essa a diferença. E quem falou a frase B e assim pontuou, é coerente com a realidade de que ele tem irmão único. É ele só mais um. Ele tem um único irmão. Só tem um irmão. Beleza? É essa a ideia. Então, quando ele diz, mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma, é porque existe outro que mora em Teresina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele mandou não para esses, e sim para o que mora em Roma. Então, diante do conjunto de vários irmãos, ele restringe aquele, sem o uso da vírgula. Por isso, a ideia do professor Rufino dizer para vocês estudarem as orações adjetivas. Porque aí é uma oração adjetiva. Quem mora em Roma tem o verbo morar, por isso é uma oração, e é uma qualidade de irmão, restritivamente. Agora aqui, ó, quem mora em Roma com o uso dessa vírgula também é uma qualidade de irmão, mas aqui a ideia que passa é que esse jovem que diz isso, essa pessoa que diz isso, tem um só irmão. E se ele tem um só irmão, ele mora em Roma, obviamente. Então ele não pode restringir mais, e sim apenas explicar. É um aposto explicativo. Por isso o uso da vírgula. Pois é isso que vocês... Tá aí a explicação rápida. A primeira oração indica que a pessoa tem pelo menos 2 irmãos e que um desses irmãos mora em Roma. Já a segunda indica que a pessoa tem apenas um irmão e que este mora em Roma. Fácil, hein? Alguém imaginou, pelo menos por aí, hein, Giancarlos, José William? Vocês pelo menos imaginaram que era por aí essa ideia? Ou, professor, se não fosse o senhor, eu nunca ia entender isso aí, perceber isso aí. Participa, me diz pelo menos isso. Paulo Henrique chegou. Paulo Henrique chegou. Essa daí tá mais fácil, não tá não, tio Jorge? A primeira, a vírgula, sendo usada em um dos mais fenomenais recursos, que é o vocativo, que é justamente o chamamento que a gente faz das pessoas. Então, na primeira, na frase, na oração A, há 2 pessoas aí. Há o Paulo, existe o Paulo e existe o Henrique. Não é? Alguém está informando para o Paulo que o Henrique chegou. Paulo, Henrique chegou. Então, aqui são 2 pessoas, fácil, hein? Diferentes. Agora, quando eu digo Paulo Henrique chegou, um só ser é o Paulo Henrique. Chegou e eu estou declarando isso. Todas as 2 são frases declarativas, afirmativa, porém, entretanto, uma delas faz uso do vocativo, não é? Do chamamento. Beleza, pessoal? Essa daí eu acredito que foi mais fácil
de captar a mensagem. O primeiro período indica que há duas pessoas na situação, porém o segundo indica que é apenas uma pessoa, e a gente explicou. Irás, voltarás, nunca perecerás na guerra. Olha que mensagem linda. Irás, voltarás nunca, perecerá na guerra. Só me diz aí qual é a mais otimista das frases. Há uma das orações aí que é bastante otimista, digna de, como é que se diz? Aquela que os caminhoneiros gostam de usar, rapaz. De para-choque de caminhão. Isso, tio Jorge. Uma é bem otimista e a outra é bastante pessimista, não é não? Irás, voltará, nunca perecerás na guerra. Irás, voltará nunca, perecerás na guerra. Então a B é de um pessimismo tremendo, né? No primeiro enunciado afirma-se que o sujeito não morrerá na guerra, entretanto no segundo assegura-se que o indivíduo morrerá na guerra. Então, tá certo. Vocês viram aí toda a coesão sendo estabelecida a partir dos sinais de pontuação. E para a gente avançar, aí é uma imagenzinha só para que vocês percebam os principais sinais de pontuação que a gente usa no nosso dia a dia, nas produções dos nossos textos, não é? Muitas vezes de forma adequada, mas muitas vezes de forma inadequada, o que fere demais, o que fere em grande número, não é? A nossa pontuação na competência 1. Mas, dando um pouco mais de gás aos elementos coesivos, eu trouxe para vocês, aí, para comprovar o que outrora eu falei, que a competência 4 é, deveras, a competência responsável por avaliar esses mecanismos de coesão dentro do teu texto. Olha o que é que ela reza. Ela reza o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quem está na minha aula aí desde 7 em ponto viu que cada um dos elementos lá dos jovens, dos senhores, das pessoas envolvidas na herança do grande milionário, ele construiu uma argumentação que lhe favorecesse. Primeiro foi o sobrinho, depois a irmã do rapaz, depois o alfaiate, a quem ele devia muito, e depois o procurador em nome de todos os pobres. Então, todos eles precisaram produzir uma argumentação. E eles articularam lá, utilizando do mecanismo da pontuação. E essa articulação das ideias, se ela não existir, o aluno tira 0, cara. 0 é 0 mesmo, é o nível 0. Aí o aluno, aquele não articula, né? Aquele articula. Mas só que de forma o quê? Precária. A coisa existe, mas existe muito precário, muito precariamente. Cara, se a coisa existe, mas existe de forma precária, é terrível isso. A nota ainda é também muito baixa, 40 pontos. E aí ele vai continuando, ele vai articulando. Esse candidato à produção de texto, ele pode construir argumentação e fazendo as ligações coesas e coerentes. Ele articula as partes do texto mas de forma insuficiente. Ainda não está do tanto do esperado. Então é aquele candidato que tem limitação no vocabulário, com muitas inadequações. Beleza, pessoal? Olha aí, como eu falei, repertório limitado. O cara não conhece um porém, um entretanto, um todavia, um não obstante, um nesse sentido, um además, um portanto, ele não conhece. O máximo que ele conhece é um mas, um i, um mas, um i, que são as conjunções mais simples. Esse candidato, ele recebe 80 pontos. Articula as partes do texto de forma mediana, não é? Aí é um aluno já que se espera,
da primeira ou segunda série, um aluno mediano. Tem inadequações, mas só que não são mais muitas, ó, aqui saiu a palavra muitas. Ele aqui não está mais essa categorização de muitas. E apresenta repertório pouco diversificado, que é sinônimo de limitado, então ele ainda continua limitado. Não diversifica como devia, é pouco, diversifica, mas é pouco, de recursos coesivos. Então, ele é merecedor de 120 pontos, não é mesmo? E aí, ele vai ganhando essas notas. Aí aqui é o momento em que o nível 4, eu já espero que meus candidatos aí, meus alunos, tanto das salas online, das minhas lives, do meu presencial, aqui do canal Educação, eu espero que vocês já estejam. Nível 4, ele é deveras formidável. Então veja, articula as partes do texto com poucas inadequações, ó. Saiu da palavra muitas, foi para poucas, ainda bem. Poucas inadequações e apresenta repertório diversificado, ó, já mudou a história, lá era pouco diversificado. Então ele já é merecedor de 160. Uma boa nota, viu? Se mantiver essa pegada de 160 nas 5 competências, o aluno tirou 800, nota boa. Articula bem as partes do texto. Ó, articula bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então está tudo muito bem, está tudo muito bom. Se está tudo muito bem, está tudo muito bom, ele recebe aí os duzentões merecidamente na competência 4. Aqui só é uma competência, pessoal, e veja a numeração, é 4. Se a competência 4 é porque existiu a 3, existiu a 2 e existiu a 1, no mínimo. E claro, em se tratando de Enem, existiu a 5, entendeu? Aí eu fiz aí uma relação lógica, usei a matemática, né? Quando uma coisa já está no 4º nível é porque existiam os anteriores, é óbvio. Beleza? Então, e se liga, existem 2 tipos principais de coesão. E quem estava aí na minha aula viu que eu falei disso, não é? Logo, a coesão referencial e a coesão sequencial. Veja que o foco da aula é elementos coesivos, mas eu trouxe algo, um plus a mais que eu estou falando de pontuação, porque ela acaba provocando essa não coerência, essa não coesão no texto. Os elementos de coesão referenciais, como o próprio nome já está dito, dizendo, ó pessoal, faz referência, aponta, apenas indica um elemento dentro do texto, não é? Olha aí, ele vai referenciar palavras, ideias, expressões. Já o sequencial é aquele que dá uma sequência na ideia, e essa sequência pode ser a mais variada possível. Quando o candidato sequencia, não é, uma ideia a partir de outra, por meio de um operador argumentativo. Vamos ver o exemplo da primeira, referencial. É cada vez mais frequente as ocorrências de racismo no Brasil. Demais, pessoal. Ontem mesmo, mais um racismo ocorreu. Um senhor francês, morador de Copacabana, de um grande prédio, não é? Agrediu e tratou mal o porteiro, não é? Um senhor de idade, negro, pobre. É isso, esse fenômeno, né? Por eu ser médico francês e branco, eu acho que estou acima de quem não é branco, não é médico. Você tá entendendo? E não tem dinheiro. Isso é terrível. Isso é deveras uma ferida. Então veja, é cada vez mais frequente as ocorrências de racismo no Brasil. Isso está aí. Isso é referenciado disso. É uma referência a essa afirmação anterior. Isso acontece principalmente pela fragilidade das instituições ou porque a maioria das autoridades competentes são, em sua maioria, pessoas brancas. Cara, é terrível. Realmente, não vai dar em nada aquilo ali.
né? O que mais absurdo que eu vi na matéria foi que os policiais chegaram lá, o cara disse, eu fiz mesmo, eu xinguei mesmo, eu dei nele mesmo. Rapaz, os policiais não deram voz de prisão. Caraca, meu, tá insano, viu? Tá insano, tá insano, tá insano. Era para ter dado voz de prisão e levado algemado, rapaz. Já seria um impacto no psique desse agressor. Eu achei assim, terrível. Então, o que eu acabei de dar como exemplo aqui aconteceu, gente. E acontece toda hora nesse Brasilzão de meu Deus. A sequencial, ó. A grande maioria das ocorrências de racismos são consideradas apenas injúrias, calúnias ou difamação. Aqui é o. Tem uns slide aqui que eu acabei não corrigindo. Ou difamação. Haja vista que a autoridade competente participa do mesmo lugar de fala daquele que pratica o racismo. Olha aí, tinha que fazer aí uns errinhos de digitação enorme. De racismo. Beleza? É bom que a gente já corrige o português também. Beleza, pessoal? Viram aí que aqui... Não, professor, mas eu não entendi porque aqui é um sequenciamento. Ah, porque aqui vai dar a ideia de causa e consequência. Essa ideia aqui, ó. Qual é a causa da maioria dos racismos se é apenas isso? Injúria, calúnia e difamação, que são crimes leves. Às vezes faz só um TCO, não leva nem algemado. É por isso, a causa. Haja vista que a autoridade competente participa do mesmo lugar de fala. Não estou afirmando, mas os policiais que não o levaram algemado e não o prenderam no ato em que ele, na cara, disse que fez, talvez, são também praticadores desse mesmo racismo, dessa mesma violência. Vocês estão ligados? É isso que eu quis dizer. Então, essa é o que nós entendemos sobre coesão referencial e coesão sequencial. A banca examinadora também, ela traz outros dois termos. A coesão interparágrafo, ou interparagrafal, e a coesão intraparágrafo, ou intraparagrafal. Calma, 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 calma. Não criemos pânico. Isso não é difícil. Os termos possivelmente soem ao ouvido de vocês de forma bastante técnica. Isso eu não discordo. Porém, não são difíceis a sua compreensão. Coesão interparágrafo são os conectivos que vão estar entre os parágrafos. Porque inter significa isso, é um prefixo que significa estar entre. E os conectivos intraparágrafo significa dentro. Dentro. Então, são conectivos que eu vou precisar usar dentro do parágrafo para estabelecer relação entre os períodos e orações dele próprio. Ah, professor, não é tão difícil não. Não é difícil não. É só tu entender. Inter está entre, intra é estar dentro. Tá bom? Ó o layout, que é um layout, é mais ou menos assim, ó, que é um layout, né? Eu acho que se escreve layout. Aí é um layout, pessoal. Esses em azul, em verde, esses em azul, não é? São exemplos de conectivos intra, que estão dentro do próprio parágrafo. Então, eles são intraparágrafos. Não é? E esses conectivos aqui em laranja, ou expressões conectoras, ó, parágrafo 1, 2, 3 e 4. Esses conectivos aqui, professor, mas olha aí, entrou um pouquinho esse laranja. Não, é porque a pessoa optou por botar ele intercalado, mas ele pode vir sim no início do parágrafo. Esse conectivo se reporta a esse parágrafo, esse conectivo se reporta a esse parágrafo, e esse conectivo se reporta a esse é o outro.
tá bom? Esses aqui, ó, vou tentar fazer o infográfico do jeito que eu fiz naquele ali, ó. Eles são conectivos o quê? Interparagrafal. Vou tirar o paragrafal, botar só um inter, do jeito que eu fiz ali. Diminuir essa seta aqui, né? Pagar esse inter, não ficou muito legal, não. Ó, são inter. Lá é intra. Aí as setinhas que eu vou puxar, ó. Tan, tan, tan. São interparagrafal. Isso aí são conceitos muito básicos que vocês devem levar para a vida. Gostaram, pessoal? Valmira Nascimento Ramos, bom dia, às 7h51. Arrasta aí a aula para o lado esquerdo do teu vídeo, para tu buscar aí as primeiras informações da aula, Valmira. Tá muito legal, a aula começou com essa pegada da... Nós estamos falando de coesão, coerência, na aplicação da produção textual, mas falamos que a pontuação, ela é um recurso decisivo para que essa coesão e essa coerência não exista, tá bom? E por último, nós estamos falando aqui de conectivos intra e interparagrafal, beleza? Tá aí, ó. Mover o pensamento para o parágrafo anterior é interparagrafal. Mover o pensamento para dentro do próprio parágrafo é intraparagrafal. Outras palavrinhas vocês acabam usando como elementos coesivos, mas de forma inadequada. Um deles é o onde, não é? Professor, assisti N aulas sobre o onde e o aonde. Né? São elementos de referenciação a locais físicos e fixos, não é? A diferença é que o aonde a ele está ligado por composição uma preposição a junto da palavra onde formou aonde. E ele é movido justamente, esse a aparece justamente por conta do verbo de movimentação que vai estar presente, do tipo, aonde você vai com tanta pressa? Né? Então, aonde, porque o verbo ir traz ideia de locomoção. E o onde é quando eu usar com verbos que não traz essa transitividade de movimentação. Então, onde você está? Precisa ser o encontro. Local físico. Está, fixo, parado. Tem essa ideia. E se tratando de redação, você vai usar o onde para o Brasil, rua, território, cidade. Locais, lugar. E não para ideias. Ó, tendo em vista a democratização. Democratização não é lugar. Para você usar o onde. A pessoa pegou e usou esse elemento coesivo ali, de forma inadequada. Tendo em vista a democratização, onde se é falado tanto em direitos humanos, esse onde não está legal. Mas, professor, e o que é que eu botaria ali, cara? Se eu estou me referindo... Olha, ó, coesão por referenciação. Se eu estou me referindo à democratização, que elemento coesivo eu botaria no lugar do onde? Alguém sabe? Sabe, Uruçuí? Sabe, Santa Cruz dos Milagres? Sabe, Valmira, qual seria o elemento coesivo que eu substituiria aí? Alguém, é o nosso exercício já, e vocês vão continuar nos meus slides em outro momento. Olha que falta 4 minutos para minha aula acabar e muita coisa legal a gente já aprendeu aqui, né? Eu quero focar nesse uso inadequado que muitos estudantes fazem do onde. Hein? Já é o meu para praticar, já é meu exercício. Qual seria, José William, Valmira, o termo mais adequado, o elemento coesivo, o pronome relativo mais adequado aí? Para quem está chegando agora, nós estamos vendo aqui um uso inadequado, né?
do onde. Aí, colocado de forma inadequada. Como é que você usaria esse onde? Seria onde o que, o qual, né não? Ou a qual. Vai depender muito da palavra anterior. Se a palavra democratização é feminina, eu utilizo a qual, não é? Se a palavra anterior fosse masculina, como por exemplo, vamos pensar aqui numa ideia masculina, não é? Proibição não, violação não, democratização não. Esforço, o esforço. Os esforços, ou então o esforço, o qual, né? É muito pouco na vida de quem não tem fé, ó. Então o esforço, ó, eu não posso dizer o esforço onde, não, o esforço é masculino e onde é para lugar, esforço não é lugar, então acontece muito com a utilização, esses elementos coesivos acontecem muito com a utilização de, principalmente, de substantivos abstratos. Vixe, professor, me lembra aí o que é substantivo abstrato, cara? Rapaz, é esses substantivos em que a gente dá nome a sentimentos, a ideias, né? Veja que democratização é uma palavra que não é concreta, eu não toco nela como eu toco nessa mesa. A democratização, ela existe nas pessoas, existe nos processos, nas relações sociais. Então é algo muito abstrato, é essa a ideia de abstração. Enquanto que as coisas palpáveis, pontuais, elas trazem concretudes, não é? Elas são possivelmente palpáveis, pontuais, elas existem ali a olho nu. Então tá aí, a gente encerra a nossa aula com o uso do onde, mostrando para vocês essa inadequação dele no processo coesivo. E, gente, os alunos fazem demais, incorrem demais nesse desvio, não é? Em usar o onde de forma inadequada. Beleza? É preciso a gente ter um pouco mais de atenção para que isso não ocorra. Então, resolvendo ali o probleminha que está atrás de mim, nós podemos nos reportar à democratização com a expressão a qual, pronome relativo, né? Ou um próprio quezinho, o que como pronome relativo resolveria. Mas o aluno acabou escrevendo onde porque acabou por não entender aí o uso desse termo coesivo. Beleza? Sucesso, feliz segunda-feira, nos encontraremos daqui a mais ou menos 15 dias para nossa aula aqui na primeira série. Bye, bye, feliz férias e que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, daqui a 15 dias. Tá bom, pessoal? Forte abraço.